Queridos, que Deus abençoe você de forma muito especial e maravilhosa. Nós estamos com uma reflexão onde o apóstolo Paulo, ele tem feito uma declaração muito importante em Filipenses capítulo 4, versículo de número 13. Paulo diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. É tão importante que quando a gente olha para esse versículo, não é que Paulo está falando de um superpoder, que ele podia fazer tudo, que ele podia tudo. Mas o que Paulo está declarando aqui, claramente, nestes versículos, é que Deus, ele sempre deu a ele condição para que ele pudesse passar por qualquer situação na sua vida. Então, Paulo aqui está preso, e uma das coisas que ele faz declarações é que no versículo de número 11, Paulo diz que aprendeu a viver contente em qualquer situação. Para que nós possamos chegar no versículo de número 13, Paulo ele começa a narrar algumas coisas aqui, para que ele possa fechar o que ele está falando no versículo 13, mas ele vem trazendo aqui algo muito importante. Ele diz: olha, eu aprendi a viver contente em qualquer situação. E exatamente porque ele aprendeu a viver em qualquer situação é que ele tem uma estrutura para aprender a lidar com as dificuldades, com as lutas, com a escassez, com a fartura. Então tudo isso é uma mentalidade transformada. Deus deu a ele esta capacidade para que ele possa passar por estas situações louvando a Deus. E outra coisa importante que ele menciona aqui é no versículo de número 12. Ele relata que sabe o que é passar necessidade e o que é ter fartura. Então, é como se cada etapa da sua vida e qualquer circunstância que Paulo passou, ele aprendeu a lidar com essas situações. Ele aprendeu a viver na escassez, administrou muito bem isso. Isso não tirou dele o foco de Cristo, de fazer um bom trabalho, mas ele aprendeu também com as escassez. Ele aprendeu a sobreviver, ele aprendeu a administrar, ele aprendeu a esperar. Como também ele diz que ele sabe o que é passar necessidade e o que é ter fartura. Eu também sei o que é ter necessidade. Eu também sei o que é ter privações de algumas coisas que eu gostaria de ter, mas eu não tenho, eu não posso. O momento ele não é viável, o momento não é oportuno. Então ele não fez do momento difícil um ambiente de reclamações, de incerteza, de dúvida, expressando a sua insatisfação. Não, ele aprendeu e entendeu que aquilo era temporário, que aquilo também fazia parte de um propósito, que aquilo também, naquela situação, era um agir, era um trabalhar de Deus. Então ele aprendeu a administrar isso. Como também no tempo da fartura, ele aprendeu também a ser agradecido a Deus. Porque a gente agradece a Deus não só quando a nossa despensa está cheia, mas também tem que aprender a agradecer e glorificar a Deus também nos dias da luta, no dia da dificuldade, no dia da escassez, sabendo que o melhor é Deus está conosco. É o sentido do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não está dizendo que vai ter ausência de coisas, mas o que o salmista está dizendo é que o Senhor não vai nos faltar, mesmo no dia da dificuldade.
O Senhor é meu pastor e Ele não vai me faltar. Ou seja, o Senhor não vai me abandonar, Ele não vai me desamparar, o Senhor não vai me deixar só. O Senhor não vai nos faltar. A presença dEle, ela é confirmada tanto na escassez quanto na bonança. Paulo tinha também esse mesmo entendimento. Então, quando chega no versículo de número 13, ele diz, a conclusão é a famosa declaração que consegui enfrentar tudo isso por meio de Jesus Cristo que me fortalece. Então, quando ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, por exemplo, Cristo me fortaleceu e esteve comigo, tanto no dia da escassez, como também no dia da abundância, tanto nos dias difíceis, como nos dias de fartura, nos dias de vitória. Quem está fazendo essa declaração é um homem que está preso, privado de muitas coisas, privado da liberdade, privado de ter o que ele gostaria, até de comer o que ele desejava, mas ele entendeu que aquilo ali era um processo, que aquilo dali também Deus estava sendo glorificado. Até na prisão ele sabia que a prisão dele consistia em um propósito. Não era a prisão que ia tirar dele o desejo e a alegria de servir, mas sabia que até na sua prisão Deus estava naquele negócio. Era um propósito de Deus. Qual era o foco de Paulo? Por que ele apelou para Roma? Por que ele apelou para César? É porque o desejo do coração dele era pregar em Roma. Então até a prisão dele consistia em um propósito maior do que a sua própria liberdade. Quando a gente compreende essas coisas, a gente vai entender que todas as etapas que nós passamos na nossa vida e as lutas que enfrentamos é para um propósito de Deus. Consiste a vontade, consiste um propósito. Mas quem é, pastor, que vai compreender essas coisas? Só quem tem uma mente de Cristo. É só quem passou por um processo de uma renovação espiritual, uma mudança de mentalidade. Quem provou verdadeiramente a Cristo Jesus, ele pode compreender e discernir estas coisas com muita segurança. Ele não vai se deixar conduzir pelas fragilidades, pelas fraquezas, ou até mesmo pela sua mente nervosa. Mas ele vai saber que há um propósito de Deus. É por isso que o próprio Paulo, ele declara, todas as coisas, elas contribuem, elas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Entende? Todas as coisas, elas convergem para o bem. Bem de quem? Daqueles que amam a Deus e daqueles que andam segundo o seu propósito. Quer compreender o que Deus está fazendo, falando, ministrando aos seus filhos, ao seu povo? Compreenda o propósito. Torne uma pessoa de mente madura, transformada, renovada, regenerada, para que você consiga ver além dos seus olhos carnais, mas olhar com as lentes do Espírito, olhar com esta visão espiritual, com a mente transformada, alguém que permitiu que o Espírito Santo pudesse trabalhar a mente, o coração, sabe? Toda essa estrutura psicológica, emocional, para que você, mesmo no dia da aflição, você possa compreender que o Senhor, ele tem um propósito na sua vida. Quando Paulo diz, posto todas as coisas naquele que me fortalece, é porque cada etapa da minha vida, Deus me sustentou, Deus me consolou. O Senhor foi o meu refúgio, o Senhor foi a minha maior segurança e o Senhor foi a minha maior convicção. O Senhor me fortaleceu. O Senhor provou que Ele estava comigo, mesmo em prisões, em açoite, em naufrágios, mas Ele sempre deixou evidente que aquilo ali fazia parte de um processo para que eu pudesse alcançar a Cristo, para que eu pudesse desfrutar de algo substancial para a minha vida e declarar
o grandioso amor de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Ah.